A responsabilidade dos generais. Nunca tão grande a responsabilidade dos generais do Exército Brasileiro e demais militares, como nessa quadra da vida política nacional. Ela coloca em jogo seus nomes, prestígio, dignidade e a das suas instituições, além do futuro do país e seu povo, que eles têm a obrigação constitucional de defender. Por que tão grande responsabilidade dos generais do Exército e demais militares? Pela situação singular a que chegou o Brasil e a deles nesse contexto. Primeiro, por terem que lidar com paciência e de forma subalterna com o capitão reformado Bolsonaro, afastado das fileiras há décadas, mas afinal, o presidente superior deles. Segundo, por terem exercido os generais, cúpula do Exército, um papel importante, crucial mesmo, na eleição do capitão 2018, com o apoio da instituição militar. Nessa condição, eles assumiram importante papel básico na administração do país falido e com risco de esfacelamento. Terceiro, face a posições passadas de outros militares, tomadas seja na República, com Deodoro, Constant, Floriano e outros, ou em outros tempos da história do Brasil. Isto além de ações políticas posteriores deles, que chegaram aos nossos dias, repercutindo ainda, via planos de um general Golbery em especial, ardis que um dia o povo conhecerá. Quarto, eles têm a função profissional e constitucional de preservar a nação, e tal nunca foi tão necessário quanto hoje, ela ferida de morte. Quinto, as vidas de milhões de brasileiros estão em risco e estão mais nas mãos deles que de outros líderes destrambelhados ou de instituições falidas. Seja dia a dia, a de cada brasileiro nas perigosas ruas ou sítios ou favelas ou campos, ou ainda do conjunto do povo, ingênuo, pacifista, religioso, desarmado, desorganizado. Nesse contexto nacional, no qual transparece a fraqueza oposicionista e democrática, vinda de longe, tendo ao centro um caos financeiro e econômico, com manobras espúrias de interesse das oligarquias e uma dívida pública que chega a 6 trilhões de reais, nenhum extremismo aparente amalucado pode ser excluído. Basta ver a constante pregação absurda, embora os militares administrando o país, intervenção militar. A história ensina que em outras nações com contradições e condições semelhantes, acirrando-se a crise econômico-social, o processo político a curto prazo pode terminar em massacres populares, caso da Indonésia de 1965, por exemplo, com mais de 1 milhão de mortos. Negar a possibilidade desses crimes, justo num país com tradição violenta, é ingenuidade. Canudos, Contestado, Guararapes, corte de cabeças, assassinatos de presos rendidos são tradição e fatos repetitivos no Brasil. Mas tal hoje seria inadmissível, pois antes de guerra civil e provável fim do Estado Nacional. Ser ou não ser uma nação pujante, independente e soberana? Ser ou não favorável à soberania nacional e à independência da nação, mesmo conhecendo riscos e problemas? Decidir e assumir responsabilidades. Este um dos dilemas do povo brasileiro. Meus amigos, estamos aqui hoje mais uma vez no programa Caminhão do Jornal TV, número 29. E eu quero dar agora algumas boas notícias. No programa do dia 26 de outubro deste mês, nós teremos o programa número 31, nós teremos conosco, e é uma honra, a professora Anita Prestes, que vai tratar da Revolução de Outubro na Rússia e sua repercussão no Brasil e no mundo. A outra notícia que eu queria trazer é a respeito do sorteio do nosso livro. Nós faremos um sorteio de livros
todas as semanas daqui em diante. E já deveríamos ter iniciado, mas vamos começar na próxima semana, com este livro, Memórias de um Historiador e Inventário de uma Geração, do professor Lincoln Pena. O meu fato em destaque hoje é para a situação calamitosa que se encontra o transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro. Imaginem vocês, pegar um ônibus, a aventura que é. Ou não tem ônibus, quem mora para a Zona Oeste, antigo subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, né? Há uma escassez imensa de ônibus, linhas que deixam de funcionar. E além do mais, o que nós temos no serviço público, né, esse serviço que é prestado à sociedade, nós temos, além do péssimo serviço, nós temos também, né, o risco que a população sofre com a dupla jornada dos motoristas. Diga-se passagem que já era para o prefeito ter sancionado o retorno dos cobradores e até hoje não fez, e não fez porque ele deve essa satisfação à sociedade e não simplesmente aos trabalhadores do transporte. Nós estamos vivendo no Brasil de hoje um sério problema. É esse Brasil da violência. Há dias atrás, o governador do Rio de Janeiro, não sei se a bala saiu da polícia ou saiu do bandido, mas certamente saiu da política de segurança no Rio de Janeiro, cujo responsável maior é o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Witzel. É o Witzel? É um nome assim, pelo menos parecido. Houve a morte de uma menina de 8 anos. Tem de aparecer o culpado. De antemão, pela minha sensibilidade, o governador já tem culpa. É ele que traça a política de segurança ou de insegurança no estado do Rio de Janeiro. O meu fato em destaque hoje, amigos, é a questão da justiça no Brasil. Nós já tínhamos mencionado e temos insistido nesse ponto, porque muitos não compreendem, que nós vivemos um estado de exceção, informal e implícito, que não é ditadura nem ditadura constitucional. É um recurso, uma suspensão temporária da norma e um recurso utilizado por essas democracias capitalistas no sentido de resolver seus problemas internos sem permitir um golpe de Estado ou uma violência maior contra o sistema vigente. Mas agora, a justiça nossa vai além disso. Nós estamos agora numa situação em que diariamente são escândalos na justiça. Um dos filhos de Bolsonaro recorre ao Supremo no que se refere ao caso do Queiroz. E o Supremo suspende a ação. Da mesma forma, interesses que haviam no COAF. De outro lado, nós vemos um ex-procurador-geral da República, o senhor Janot, que seja para promover um livro, que razão seja, diz que esteve armado dentro do Supremo Tribunal Federal para dar um tiro na cara do ministro Gilmar Mendes, que, por outro lado, também responde e é chamado pela mídia, etc., de Gilmar Mendes. Quer dizer, e tem se visto na mídia as mais depreciativas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Alô, amigos do Caminhando Jornal, hoje vamos cantar um clássico da música brasileira, Roberto Miller, Eu Nunca Mais Brigarei Contigo. Pergunte a quem quiser como eu vivo chorando e sempre lamentando o mal que te causei. Se um dia tu voltares, encontrarás abrigo
partir de 2016, pós-golpe, portanto, já governo Temer e agora governo Bolsonaro, que nós vimos o neoliberalismo vir com toda a força que a ele é peculiar, com a busca por abocanhar os recursos dos estados. De 2016 para cá já foram 175 empresas privatizadas. Veja bem, 175 empresas privatizadas. E qual é o índice de desemprego? Em torno de 14% dos trabalhadores desempregados. Ou seja, todas as vezes que temos o avanço do neoliberalismo, isso tem um impacto direto no emprego, ou seja, na geração de empregos. Portanto, essa falácia, essa balela que a grande mídia fica distribuindo por aí, que temos de fazer o dever de casa para voltar a crescer, olha, estamos fazendo isso desde 2016 com mais intensidade. E fizemos isso na década de 90 também com grande intensidade. E o que aconteceu? Aconteceu foi justamente o crescimento do desemprego. É esse crescimento que eles estão ocultando. Não é que não vai haver crescimento, mas o crescimento que vai haver é o do desemprego. Portanto, trabalhador, é necessário que você observe bem os políticos, o discurso dos políticos, o discurso da mídia em defesa ao neoliberalismo e ao capitalismo, porque ele não é de interesse do trabalhador. Buka. Pepe udah bagus, akting Pepe udah bagus. Cuman jangan lama kali nangis ya. Pekong 5, inilah di tempatnya di. Aku bilang itu darah, kantor darah. Jadi double perasaan. Ini antara ganjang Cina sama ganjang mertua. Tikam juga. Karena Cina juga. Anwar Kongo bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu. Pergunta: o que pode se fazer hoje no que se refere a essa situação no Brasil, quando nós vemos avançar gradativamente manifestações à extrema-direita contra as instituições, os bolsonaros usando armas ostensivamente, sendo pregado um armamento maior da população, o que é uma coisa a discutir, a validade e tudo mais. Quando vemos ataques a instituições educacionais e ataque às próprias instituições democráticas, quando vemos declaração tanto do Bolsonaro pai como dos filhos, de que não há formas de haver mudanças com essas instituições e nesse sistema democrático, coloquemos aspas nisso, pois nós estamos colocando aqui uma série de defeitos. A pergunta é, se estamos conscientes de todos esses defeitos da nossa democracia, que realmente existem, há uma deturpação que começa no Supremo Tribunal Federal, como foram eleitos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministro para toda a vida
ou com um prazo determinado. Porque o que existe ali é uma indicação do presidente e uma ratificação do Senado, quase que automática, porque, em geral, o presidente, com distribuição de ministérios, tem uma maioria no legislativo. Então, ele ratifica a indicação que ele mesmo fez. Então, ao meio disso, como agirem os cidadãos, os democratas, desarmados, tendo apenas ideias, etc. Combater essa democracia, apontar os erros dela, tentar mudá-la de uma forma mais radical? Ora, não há nenhuma condição dos democratas, das esquerdas, dos setores democráticos que estão interessados no controle do poder pelo povo e na participação do povo na sociedade, de fazerem isso. Entretanto, em vista dessa situação nacional, só nos resta uma posição. Ou seja, queremos uma democracia participativa. Hoje temos o que falar de bem de grande parcela das Forças Armadas brasileiras, principalmente do Exército Brasileiro. Quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, o vice-presidente estava numa missão na China e ele vinha para o Brasil, com todo o direito de assumir a cadeira de presidente da República. Seu cunhado, Leonel Brizola, ao ver que se formou uma junta militar que desejava impedir a posse de João Goulart, ele fez uma forte reação no Palácio de Piratini, onde ele era governador do Rio Grande do Sul. Brizola, em princípio, não teve o apoio do Terceiro Exército. Organizou a polícia militar do Rio Grande do Sul para enfrentar e fazer a defesa do presidente João Goulart se ele parasse no Rio Grande do Sul. Comandava o Terceiro Exército o general Machado Lopes e, formada a cadeia da legalidade por Leonel Brizola dentro do Palácio de Piratini, com a Rádio Marinque Veiga e propagando os discursos e os acenos do governador Leonel Brizola em defesa da legalidade, esse é um quadro importante para as Forças Armadas brasileiras, para o Exército Brasileiro em particular. Eu sou Sandra Regina Santos, psicóloga junguiana, psicogerontóloga, faço atendimento à família, casais, crianças e idosos. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV e estou aqui hoje para falar no mês de outubro sobre a prevenção do câncer de mama e câncer de útero. É importante que a sociedade e as mulheres se conscientizem da necessidade de exames precoces para tratamentos para alcançar a cura, porque já existe um índice que mostra que existe cura se a doença for diagnosticada e for tratada. Mas que impactos isso causa na vida da mulher? São muitos. Cada mulher recebe o seu diagnóstico ao seu modo, mas seja qual for o modo, é um modo caótico, é um modo intenso, e isso muda a vida da mulher, muda a vida da família. Então, a primeira situação é a negação, depois é a ira, o medo. A pessoa vai não se conformando que isso esteja acontecendo na vida dela. Ela entra em desespero.
O desespero leva ao isolamento e, consequentemente, à depressão. A partir do diagnóstico, imediatamente o tratamento. Quando a mulher adere ao tratamento, claro, ela pode chegar à cura. Se diagnosticada, saibam, não estão sozinhas. Existem profissionais que podem acolher a dor da alma. Existem profissionais que podem acolher a sua dor. Não se organiza Partido Revolucionário só porque tem um grupo de bons companheiros que podem até conhecer marxismo, se reúnem e resolvem criar. Nesse sentido, eu acho que não só o Lenin deu uma contribuição enorme, como o Gramsci também deu uma contribuição muito importante, já num país diferente, né? A Itália é diferente da Rússia, e, enfim, 20 anos depois, né? Mas, quer dizer, para se formar um partido revolucionário realmente que funcione, precisa ter lideranças de massa enraizadas no movimento popular. Isso, então, que o Prestes dizia nos anos 80. Partidos de esquerda no Brasil não existe mais. O Prestes dizia isso, categoricamente. Está no meu livro, inclusive. Ele dizia, existem pessoas de esquerda. Partidos de esquerda não existem. Acabou. A esquerda acabou no Brasil como partido. E para criar um outro, precisa primeiro que o movimento de massa avance, que surjam novas lideranças que não sejam corrompidas nesse movimento de massa. Para surgir liderança tem que ter movimento, né? Por isso que eu acho tão importante, o Prestes já dizia isso nos anos 80, ir para o movimento de massa e procurar organizar em torno das reivindicações, não se organiza em torno de comunismo, de socialismo, em torno de nada disso, se organiza em torno daquilo que as pessoas estão reivindicando, estão sentindo. Bom, agora com o nosso quadro Dica das Dicas, eu gostaria de saber, Bolívar, qual é a sua dica para hoje? A minha dica das dicas, Irã, é em cima do que eu falei, dando uma certa continuidade lógica ao que eu falei. Quando nós vemos agora o quadro de criança sendo assassinada, e agora nós vemos, pior ainda, criança sendo assassinada pelas mãos de criança também, a competência dessas crianças, elas serem preparadas para uma vida amistosa e nunca para uma vida de violência. Então isso tem que ter curso. Mauro, qual a sua dica das dicas? A minha dica hoje é uma dica no centro da cidade, de um teatro. Uma peça de Marcelino Freire, Contos Negreiros, no Teatro Firjan, na rua Graça Aranha, número 1. Essa peça está às segundas e terças-feiras, das 17 às 19 horas. Às 19 horas, aliás, às 19 horas em diante. Essa peça trata da questão racial no Brasil, discute o problema de forma indireta e, ao mesmo tempo, dá dados a respeito da situação racial no Brasil, do negro principalmente. Qual a sua dica das dicas? Bom, Mauro, minha dica hoje, até em homenagem aos nossos cabelos brancos, né, é a importância para a saúde do exercício físico. Para quem é mais idoso e não tem recursos financeiros para pagar uma academia, tem em diversas praças da cidade do Rio de Janeiro aparelhos e até com orientação de exercícios pagos pela prefeitura, por incrível que pareça, mas para orientar as pessoas a fazerem o exercício. E para as crianças também, o exercício físico é fundamental para um bom desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento físico. Rechazamos con frontalidad todo el paquetazo económico anunciado por el señor presidente Lenín Moreno, porque sabemos de que se está cumpliendo los grandes intereses del Fondo Monetario Internacional y de los poderes econômicos del país. Valente resististe, cerco atroz. Cruciante combate não foi em vão.
Detiveste o charrua teu algoz, venerando os heróis do panteão. Heroicamente, baioneta em riste, lutastes impetuosamente bélica, mostrando que o lapiano resiste. E com denodo enfrentaste a metralha, o brado ergueste, salvando a república, não negando teus filhos à batalha. Mamed Zawit.